Um ano desde que as 3 primeiras infecções pelo novo coronavírus foram confirmadas no Ceará. De lá para cá, já são mais de 470 mil casos, mais de 12 mil mortes, mais de 33 vidas perdidas todos os dias, pelo mesmo motivo. Mas o que mudou? Um ano atrás, Raimundo era acometido por uma doença até então desconhecida, sobre a qual ainda não se tinham estudos, protocolos, certezas. Eu não autorizei de ir para a UTI, eu não autorizei de ser entubado, eu optei por ficar no quarto sofrendo, porque eu tinha medo. Você imagina você acostumado a estar sempre rodeado de pessoas e se ver numa situação daquela, com um vírus totalmente novo, isolado num quarto, longe da família, é um desespero, com dor, com falta de ar, com ânsia, com angústia. Raimundo escapou do pior, mas no dia 26 de março viria a primeira morte pela Covid-19. Era o pai de Silvia. José Maria Dutra, de 72 anos, trabalhava como corretor de seguros e faleceu 10 dias após os primeiros sintomas, que apareceram numa segunda-feira, como hoje. Ele trabalhou até na sexta-feira, né? E quando foi no sábado, ele se sentiu assim, uma moleza no corpo, né? E para ele era uma gripe. O mal-estar evoluiu, veio a falta de ar e depois de uma semana internado, José Maria faleceu, sem direito a uma despedida digna. A morte do meu pai, ele foi o primeiro e no mesmo dia teve mais duas, né? E o que foi que aconteceu? Quando nós recebemos a notícia da morte, né? Eles disseram assim, olha, providencie, né? O enterro em até 1 hora. O medo de um inimigo invisível, imprevisível e mortal nos transportou para uma rotina de confinamento e ansiedade. As ruas vazias remetiam a cenários de ficção científica, mas era a pura realidade. No dia 16 de março veio o primeiro decreto de isolamento publicado pelo governador. Órgãos públicos e setores da sociedade civil começavam a encarar um problema que pegou a todos de surpresa. Já se iniciava, nesse período, um conjunto de reuniões com diversas entidades para avaliarmos se, por um lado, nós estávamos já enfrentando a expansão da doença, mas, pelo outro lado, nós tínhamos já a preocupação não só com o lado econômico, mas também com o lado social. No final de abril, a pandemia começava a se espalhar pelo interior, mas já se aproximava do pico na capital. Até que veio o primeiro lockdown, no dia 8 de maio. Fortaleza se tornava a segunda capital do país a adotar a medida. Tudo fechado por 24 dias. Em junho se iniciava o plano de reabertura, com uma fase preliminar e mais 4 etapas. A última prevista para 22 de julho, fim do pico. Alguns setores, como eventos e educação, avaliados como de risco maior de contaminação, permaneceram fechados. As medidas surtiram efeito e, após 8 semanas com indicadores estáveis em Fortaleza, o hospital de campanha do PV foi fechado, no final de setembro. A estabilidade trouxe também um relaxamento, típico das segundas ondas em pandemias. Então, a gente começa a perceber que já lá, final de novembro e dezembro, o próprio período de festa, a movimentação das pessoas ela passou a ser muito maior. E junto com a movimentação, vamos dizer assim, uma menor preocupação com os cuidados sanitários, imaginando as pessoas que aquela doença, aquela pandemia já tinha passado. As eleições foram marcadas por forte fiscalização dos órgãos eleitorais, mas ainda assim, principalmente no interior, foram comuns aglomerações. Nas festas de fim de ano também, mesmo com um novo decreto específico para o período. O resultado viria nos meses seguintes. No dia 19 de janeiro, a vacinação começava, mas pela pequena quantidade de doses ainda em ritmo lento, enquanto os casos seguiam aumentando, ganhando impulso com um carnaval que, mesmo coibido, insistiu em acontecer clandestinamente. As medidas foram de novo se tornando mais rígidas. Camilo decretou o toque de recolher. Não foi suficiente. Lockdown para a capital. Também não foi suficiente. Todo o estado segue em isolamento rígido até o dia 21. Os mais de 3.600 leitos abertos desde o ano passado só para a Covid-19, aos poucos vão se tornando escassos.
assim como o oxigênio que abastece as unidades. Por sorte, foi um ano que também trouxe aprendizado. Esse segundo momento é um momento em que todos já estão muito cansados, né? A população, os trabalhadores da saúde, todos nós que estamos no enfrentamento, mas de uma forma estamos mais maduros com relação a esse enfrentamento. Os profissionais, eles já adquiriram uma experiência no manejo clínico, embora ainda de muitas incertezas, mas a gente, ao longo desse um ano, as unidades se prepararam. Outro problema que tem agravado a situação da pandemia em todo o país é a falta de coordenação e planejamento nacional para encontrar soluções. O presidente Jair Bolsonaro, além de boicotar medidas de isolamento, gerar constantes crises com governadores e prefeitos e ter atrasado a compra de vacinas, já vai para a terceira mudança de comando no Ministério da Saúde, desde a demissão de Henrique Mandetta no ano passado. É uma crise política, porque o SUS é um grande pacto federativo, União, Estados e Municípios. Então, romperam, agora tem estados e governos estaduais e municipais correndo atrás de vacina, é uma torre de Babel também. Então, mais um elemento de crise, a questão da crise política, para ajudar o vírus e aumentar a sua penetração em todo o território nacional, uma epidemia em paralelo em todo o país. Para o primeiro paciente de Covid-19 do estado, agora com o irmão entubado na segunda onda, resta renovar a esperança. Eu tive a sorte, primeiramente Deus e a medicina que me salvaram, e eu estou aqui hoje contando um ano de história. E espero que o meu irmão também saia dessa e possa contar essa história brevemente.